Sejam bem-vindos a mais um Conecte Advogados, o programa que conecta a sociedade à advocacia. E hoje tenho a honra de trazer, convidei, ele aceitou o convite, o Dr. Maicon Tavares, que é advogado aqui em Teresópolis, se formou aqui na Unifeso, pós-graduado em Direito Imobiliário pela PUC do Rio de Janeiro, é presidente da Comissão de Efetividade na execução da OAB da Seccional do Rio de Janeiro, coautor do livro Locação Ponto a Ponto, do IASP, que é o Instituto de Advogados de São Paulo, e membro do IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro, se eu errar aqui, pode depois me corrigir, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Dr. Maicon Tavares já é advogado há bastante tempo aqui na nossa cidade, né, e trabalhando muito sobre a questão de direito imobiliário. E a gente vai conversar um pouco sobre direito imobiliário aqui e também sobre o ITBI, né, o tal do Imposto de Transmissão para Bens Imóveis. E queria, né, agradecer mesmo a presença dele aqui, ter aceito o convite para vir participar do nosso programa. E queria, antes da gente seguir à frente, como eu sempre faço com os entrevistados, né, com os convidados, quem é o Maicon, sem ser o Dr. Maicon, né, sem ser o advogado Dr. Maicon Tavares? Quem é o Maicon Tavares? Então, o Maicon sou eu, né? Não gosto de falar em terceira pessoa, não. Eu sou uma pessoa que tem uma vida simples, tranquila, né? Valorizo muito minha família, né? Sou nascido e criado em Teresópolis, então tive alguns momentos que eu saí daqui para estudar, mas sempre voltei. Meu objetivo sempre foi crescer em Teresópolis, sabe? Eu acho que nossa cidade tem um potencial absurdo. As belezas naturais da nossa cidade são únicas, né? São únicas e acho que as melhores que a gente vê, a gente viaja, mas sempre a gente volta para Teresópolis porque a nossa cidade é diferente. A nossa cidade tem um acolhimento. Eu acredito que o ambiente que a gente tem na nossa cidade, ele realmente me prende. E meu objetivo sempre foi estudar fora para trazer para cá e trabalhar aqui, crescer aqui. Não, ótimo. E o que te fez, né, ir para a área de direito em si, aí já começando aí como doutor mesmo, Maicon Tavares, né? Eu falo doutor, mas a gente conversa como advogado e tal. O que te fez seguir para o direito e o que te fez ir para a área de direito imobiliário? Então, Ricardo, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Sempre gostei muito de história, geografia, de ler, mais essas áreas. Eu era péssimo aluno em matemática, física. Nossa, química, já reprovei em química, inclusive. Mas essas matérias humanas, elas sempre me atraíram muito. Acho que o ser humano ele é fantástico, né? E as relações sociais, elas sempre foram algo que me atraiu. E por que o direito imobiliário? Nada mais humano do que você tratar de um contrato, ajuste de vontades, né? Principalmente a questão da função social ali, né? O imóvel, ele tem essa questão da função social, seja no aspecto comercial, seja no aspecto residencial. Eu acho que é o contrato mais rico que a gente tem, as relações mais ricas são essas relações patrimoniais, né? Quando pensei em fazer direito, era isso, uma curiosidade. Gostava muito de constitucional, de eleitoral também, gostava bastante. Sei que você faz essa área aí, mas nunca atuei em questões eleitorais, mas sempre achei muito legal ver como funciona a democracia, como funciona o nosso Estado. Isso sempre me despertou muito interesse. Então, acho que por isso, a ciência que estuda mais isso, acho que é o direito. É o direito, né? É verdade. Então, por isso eu optei lá atrás em estudar direito. Tive alguns períodos da minha vida que pensei até em fazer carreira militar, fazer provas militares. Cheguei a passar em algumas, mas meu foco mesmo era estar em Teresópolis. Isso me afastaria daqui. Quando vi o direito, comecei a entender nessas pesquisas de campo que o aluno lá no terceiro ano faz, eu me interessei, fui profundamente nisso. Sou muito feliz por essa escolha, que não é fácil. Não é fácil, é verdade. O direito, na teoria, ele é muito bonito, muito efetivo, mas na prática a gente sabe que a gente se depara com questões que são muito delicadas ali. A vida, né, o ser humano, como ele é, os defeitos do ser humano. Ali, né? Os defeitos, né? E a gente está na linha de frente ali de todas essas relações, dessas questões. É difícil. Às vezes umas noites sem dormir tão bem, mas no final a questão de tá fazendo bem, né? Tá fazendo algo que a gente acredita.
isso vale qualquer esforço. Né? Então, é isso. E a advocacia, né, até tipo, algumas noites sem dormir e tal, a advocacia traz muito isso, né? Porque a gente lida muito com o processo demora, lida com decisão que a gente não depende da gente, por mais que a gente faça um excelente trabalho, né? Às vezes vem uma decisão que você fala assim, não poderia ser, né? E aí como você informa isso ao cliente e que aquilo é muito importante para o cliente, né? É questão patrimonial, né? E a beleza do direito é exatamente isso, quando muitas vezes as decisões nos desagradam, né? Mas a gente tem meios para buscar reverter essa decisão. Então, às vezes também a questão do contraditório, às vezes a gente distribui um processo acreditando muito na tese do nosso cliente, quando vê os fatos não são bem aqueles que a gente... Então, o direito ele tem essa beleza natural dele de ser um debate organizado, um debate com um processo, um procedimento a ser seguido. Então, eu gosto muito dessa briga de ideias e dessas teses jurídicas mesmo. É a área que, com certeza, eu me encontrei ali na vida. Ótimo. Né? É bom, direito eu sou... direito, gosto muito também, foi a área que me faz... E muito para essas questões também, de teses e tudo, né? Você poder olhar sempre o outro lado também, entender o outro lado, conseguir compreender melhor, né? Entrando aí já para a parte do direito imobiliário em si, né? Queria que você falasse um pouco como é a questão mesmo das ações judiciais no imobiliário, o que é o dia a dia do advogado no direito imobiliário, o que se encontra muito dentro dessa área. Olha, se tem uma coisa que o direito imobiliário, como eu atuo, né, artesanalmente ali, sem ter uma grande empresa que eu assessore, ele não tem rotina. Então, tem dia que eu vou estar acompanhando um engenheiro, um arquiteto para diligências de uso capião, tem dia que eu vou estar em cartório, tentando certidão, tentando matrícula, tem dia que é assembleia. Assembleia, né? Aí é a parte mais difícil, né? Porque a gente vê ali o ser humano disputando espaço, é bem pesado. Outras partes que eu gosto bastante é contrato de locação, uma área que eu me especializei muito, até escrevi já bastante na minha vida sobre isso. Esse livro que você citou aí do Locação Ponto a Ponto, eu escrevi em coautoria, inclusive com o ministro Sidney Bennett. Legal. Então, a gente teve uma iniciativa que foi de alguns advogados de São Paulo, principalmente o Dr. Jacques Buchatsky, e ele trouxe várias pessoas e alguns jovens, e eu tive essa alegria de ser um desses jovens que participou em coautoria nesse livro. E foi uma realização profissional ali, escrever junto com essa galera que já tem um peso muito grande no direito. Né? A gente ainda está começando. Está indo para lá. Mas é super interessante a gente ter essa visão do mercado macro, muito maior do que a gente está acostumado. Nossa cidade ainda é pequena, ela é provinciana em alguns aspectos, né? Sim, mas quando a gente fala da organização a nível São Paulo, Rio de Janeiro, é diferente. Né? É uma visão de mercado diferente. E ter essas experiências para o advogado é muito importante. Então, essa falta de rotina na advocacia é muito legal. Eu gosto disso. Tá? Também gosto da petição, da questão do vício construtivo, de normas de ABNT, a gente quebrar a cabeça ali num caso complexo, entender qual o rumo que a gente vai tomar ali numa decisão, que é a base do direito, né? Esse pensamento crítico e analítico. Né? A gente não pode perder de vista o pensamento técnico. Né? Então, Verdade. O direito ele proporciona isso, e o direito imobiliário também. Ele está tratando de aspectos importantíssimos, de moradia, função social da propriedade, também o fundo de comércio, quando se trata de um imóvel comercial, regularização fundiária. Acho que esse tema é muito importante porque, recentemente, a gente teve algumas alterações legislativas que trouxeram uma flexibilização de aspectos até urbanísticos para possibilitar a regularização de imóveis. E isso é o que encanta, a vida em movimento, o direito em movimento. Acho que por isso gostei de atuar nessa área, nichei e estou atuando bastante com isso. Né? E essa questão da regularização fundiária que você levantou, para Teresópolis, acho que é um ponto muito
importante, porque assim, a gente que é daqui sabe que tem muitas situações aqui, muitos imóveis que não estão regularizados, não estão. Né? Simplesmente foi passando de pai para filho e comprou de qualquer forma, né? E depois como se regulariza isso? Né? Eu queria, né, até que você falasse um pouco sobre essa questão. Para mim, eu vejo isso, claro, isso acontece no Brasil inteiro, essa necessidade de se regularizar tudo isso, mas aqui um volume muito maior. Né? Nós temos uma cidade que tem o privilégio, ou não, de ter a maior reintegração de posses do Brasil, que é aquela questão da Quinta Lebrão Fonte Santa, quando trata do INSS. Ali. Então, a nossa cidade está muito bem conduzida. O Dr. Caio Taranto, ele conduziu muito bem esse processo. Eu acompanho de fora, não atuo nesse processo, si, mas como fonte de estudo, nossa cidade ela é riquíssima. A gente tem aqui proteção em 3 níveis ambientais, tem Parque Nacional, Parque Estadual, Parque Municipal, a gente tem várias áreas de preservação, né? Então, no aspecto, temos também, por exemplo, perto da Igreja Santa Teresa, o foro, né? Foro da Igreja Católica. Então, matéria para estudar direito imobiliário é o que não falta em Teresópolis. A questão da regularização, a REURB S, REURB E, ela já exige mais uma vontade política. Então, isso também é importante, ter gestores, né, que tenham essa vontade política de titular as posses, regularizar. Para quê? Trazer isso para o mercado. A partir do momento que traz para o mercado, vai gerar IPTU, vai gerar ITBI, vai gerar mais impostos, mais negócios. Facilita a venda, compra, alocação, tudo facilita. Da segurança jurídica. Né? A gente tem que sair daquele aspecto de propriedade como algo distante, algo para poucos. Não, a propriedade é o barraquinho lá no morro mesmo. A gente tem que entender. É diferente? É diferente sobre o aspecto urbanístico, mas existe. Então a gente não pode fechar os olhos para a realidade. A gente tem que regularizar isso ali. E regularizar de uma forma diferente, lógico, não é igual um imóvel grande ali, com um valor alto, numa área bem localizada, é bem diferente, né? Sim. Tem que fomentar, sim, que os imóveis se atentem para os aspectos urbanísticos, para a gente ter uma cidade organizada, mas o que já está consolidado, os núcleos urbanos consolidados, eles têm que ser repensados. É uma política de longo prazo, não é uma política de 4 anos. Não é uma política de 4 anos, é uma questão que tem que ser pensada como um projeto de Estado, não um projeto de governo. As pessoas têm que parar de pensar na próxima campanha eleitoral, tem que pensar a longo prazo. A partir do momento que a gente tiver essa vontade política, que eu acredito que já existe algum movimento nesse, a gente vai ter uma cidade perfeita, cara. Sim. Se a gente conseguir equilibrar o meio ambiente que a gente tem aqui, que é fantástico, com uma urbanização, nossa, essa cidade vai ser perfeita. A gente tem dados de segurança pública que são excelentes. Verdade. Então, a partir do momento que a gente equilibrar todos esses cenários, a cidade vai voar. Exatamente. Então, eu gosto desse tema por isso. É o tema da vida como ela é. É o tema do cotidiano. É o tema que a gente sai e a gente vê o trânsito. Sim. O direito imobiliário, no aspecto urbanístico, ele estuda tudo isso. Como a gente tem uma cidade saudável, que as pessoas não têm que se deslocar da periferia para o centro para trabalhar. Né? A gente descentralizar a administração, trazer emprego nas áreas periféricas. Então, é muito complexo para a gente falar aqui em minutos, né? A gente precisaria com certeza. E vou chamar mais vezes, com certeza. A gente precisaria de algumas horas de diálogo, mas acredito que você também tenha várias ideias, né? Quem vive em Teresópolis, quem mora em Teresópolis, costuma perceber essas situações. Se tal lugar fosse diferente ali, tivesse uma ciclovia, Então eu penso muito quando eu estou andando, eu de carro a pé, tudo isso, eu fico, podia ser diferente. Um eu VLT vi em tal lugar, aqui, poderia ser diferente aqui. Um VLT no centro de Teresópolis. Pois é. Eu acredito que seria excelente, mas assim, é viável? Eu não sei, eu realmente não tenho informação para isso. Tem que ser um arquiteto urbanista. Exatamente. Que realmente é pensar numa mobilidade urbana, né, nesse ponto que precisa. E é o que você
deixou bem claro mesmo, não é pensar em 4 anos. É pensar em algo que vá lá para frente para conseguir fazer isso tudo acontecer. Eu, sinceramente, Ricardo, se eu pudesse, eu nem tirava meu carro da garagem, cara. Sim. Eu moro na Barra do Imbuí e meu escritório é no New Fashion. Então tem esse trajeto que é curto, mas eu tenho que tirar meu carro e às vezes no final da tarde, ali 5h30, 6 horas, eu pego minha enteada no colégio dela, no Jorge Martins, e pego um trânsito absurdo. Quando desço ali a Prefeito Sebastião Teixeira ali, Prefeito Sebastião Teixeira, o Parque Regadas, a gente fica preso horas. E assim, são horas que o ser humano podia estar produzindo, ele está preso num engarrafamento. São coisas que a gente tem que pensar. Quando a gente olha, por exemplo, a gente que nasceu aqui e vê que não teve, né, nos últimos 20 anos, 20, 30 anos aí, não teve de fato nenhuma mudança no sistema de transporte aqui, nada disso. Né? Você vê, são as mesmas vias, tudo igual, nada foi alterado. Né? E que interfere muito na questão imobiliária, porque também é algo que, claro, é difícil ser feito, mas que poderia ser uma situação a se pensar, que são as desapropriações para você aumentar uma área, criar uma faixa nova, mas como fazer isso, né? E aí são questões que, muitas vezes, os políticos, de um modo geral, acabam, não, deixa do jeito que está e vamos seguindo. O custo disso também é muito alto, elevado, né? Então, desapropriar imóveis no centro, que seria impossível hoje. Exatamente. São questões que a gente tem que planejar a cidade pela periferia. Uma questão interessante é a Fazenda Hermitage. Quem já entrou ali de carro vê, pô, aquilo ali é um projeto fantástico. Sabe? Tem que ser melhorado, lógico. Mas ali é um projeto fantástico de urbanização. Você tem ali cada bloco com área de lazer para as crianças, conectado com a natureza. Isso é legal pra caramba. Se funciona ou não na prática, realmente a gente não tem como precisar ali, né? Mas realmente, o projeto é fantástico. Sim. E isso é urbanização. Ali, Isso é pensar a cidade de uma forma inteligente, né? De uma forma funcional. Então, acredito que muitos cidadãos aqui de Teresópolis, se pudesse, nem saíam de casa de carro, como eu. Sim. É um trajeto pequeno que às vezes se demora horas. Horas para fazer. Isso é o direito imobiliário, discute tudo isso, né? Pois é. Não é só um contrato de locação, um condomínio, uma regra de condomínio, um loteamento, não. Tem toda essa visão também urbanística importantíssima. Com certeza. Não, com certeza. Vou te chamar para conversar mais sobre esse tema, com certeza. E entrando também na questão aí do ITBI, queria que você explicasse um pouco o que é o ITBI, como é que funciona, a prefeitura pode cobrar qualquer valor, não pode, como é que funciona essa situação? O ITBI, o que acontece? Teve um tema recente no STJ, tema 1113, que ele entendeu o seguinte, que os municípios eles não têm liberdade absoluta para cobrar o ITBI, fazer o cálculo como eles fazem. Tá? Você não pode presumir a má-fé do declarante quando adquire um imóvel. Então é muito comum, você com certeza já se deparou com isso, um imóvel, por exemplo, que é adquirido por 500 mil, a prefeitura avaliar por 1 milhão e cobrar o ITBI sobre 1 milhão. Nesse caso, o ITBI foi cobrado em cima de um valor calculado pela prefeitura que não atende à realidade. Né? O cidadão declarou que comprou por 500 mil, e a prefeitura avaliou em 1 milhão. Sinceramente, o STJ ele teve um entendimento que não pode se presumir a má-fé. Tem que ser comprovada a má-fé. Então, o que tem sido feito quando as pessoas judicializam essas questões? Diminuído e valido o valor declarado pelo adquirente. Entendeu? A gente tem que perder essa visão do cidadão como alguém que está querendo prejudicar o fisco. Não é assim. Né? Não é assim. Então, nesses casos, por exemplo, nesse caso que eu falei de 500 mil, 1 milhão, a pessoa pagou 5 mil reais a mais de ITBI, porque o ITBI aqui em Teresópolis é 2%, por exemplo. Então, ao invés de pagar sobre 500 mil, ele vai pagar sobre 1 milhão. E muitas vezes a pessoa está precisando fazer aquela escritura, lavrar aquela escritura, tocar a vida, ela paga para não ter problema. Entendeu? E isso se torna uma prática recorrente por vários municípios, não só por Teresópolis. No Rio de Janeiro tem diversos processos sobre isso.
Não, e a pessoa tem que se valer da via judicial para reaver esse valor do ITBI sobre essa diferença. Tá? Então, alguns escritórios já estão fazendo esse tipo de processo, tá? Para tentar recuperar esse tributo perdido aí pelo comprador de um bem imóvel. Essa é a tese, é simples. Simples, E que você falou, é bem isso mesmo, essa questão. A pessoa está ali comprando um imóvel, tudo, e aí chega lá, o valor é diferente. Não, mas eu tenho que pagar porque eu tenho que resolver. O vendedor quer logo resolver, o comprador quer logo resolver, e aí acaba tendo prejuízo. Exatamente. Muitas vezes a pessoa está com pressa ali, porque se ela não comprar, vem outro e compra. Pois é. Um imóvel que é oportunidade, esse mesmo, que está sendo vendido por 500 mil, às vezes o valor de mercado dele é 600, a pessoa está comprando por 500. Mas tá comprando ali, como que a prefeitura vem e fala, não, o valor é 1 milhão de... Que isso, gente? Pois é. Está errado. Está errado, Então, a justiça está aí para isso, para ser procurada quando há abusos por parte de qualquer pessoa, inclusive o ente público. O ente público pratica muitos abusos. A pessoa mais leiga ali, que não tem um estudo muito aprofundado, muitas vezes ela acha que tudo que o Estado faz está certo. Não é bem assim. Não é bem assim. Existem leis que resguardam o cidadão contra o Estado. A Constituição é essa principal lei ali que a gente tem para resguardar o cidadão contra abusos por parte do Estado. E no aspecto tributário, essa questão do ITBI está ganhando força, né? Já foi sedimentado no STJ, e agora é a questão das pessoas buscarem a justiça para reaver o que foi pago indevidamente. Exatamente. E buscarem até para, dessa forma, ir crescendo e conseguirem regularizar isso, né? De uma maneira realmente para as prefeituras pararem de agir dessa forma. Porque, infelizmente, é o que acontece. A prefeitura diz, não, o valor que informa é esse, acabou. E aí você faz o quê? Né? Numa situação dessa, não. Eu tenho como provar que eu paguei menos? Tenho. Então, prova-se que pagou menos e vai pagar menos imposto. Né? A gente teve casos lá de diferenças de 600, 700 mil reais na avaliação. Caramba. Entendeu? Então, assim, a gente está falando aí de 5 mil, 6 mil reais, coisas que fazem diferença para um cidadão de classe média, alta ali que está comprando esse imóvel. Que às vezes está pegando todos os recursos que batalhou a vida inteira para conseguir comprar, e ainda está financiado e tudo, e ainda vai ter que pagar um valor indevido, né? Exatamente. Um valor indevido. Porque às vezes conseguiu naquela compra ali o imóvel que ele queria, por o preço que ele tinha condições de pagar, mas acaba tendo esse prejuízo maior aí. Exatamente. Né? Então as pessoas têm que buscar. O direito não socorre os que dormem, né? Tem aquele brocado jurídico que fala. Então as pessoas têm que buscar seus direitos, né? Buscar pessoas capacitadas até para orientá-las. E quando for o caso, chegar e ver a situação. É o caso de entrar? Não, não é. Nesse caso aqui não tem comprovação. Então, ok, mas tem que procurar para saber. Né? Se orientar. Né? Se orientar, Mas, né, nesse ponto aí, por exemplo, se eu comprei um imóvel há 10 anos atrás, eu teria como pedir isso na justiça? Não teria. Olha só, no direito... Que é do Procard, muito bem. Né? O direito não socorre os que dormem, mas aqueles que dormiram, né? só podem dormir por 5 anos. Então, a prescrição nesses casos é quinquenal. Né? Então, quem comprou de 5 anos, de 2000 em diante, teria esse direito. Quem comprou antes já perdeu. De 2020, né? 2020. 2000, mas eu sei 2020. Que foi... 2020, Matemática a gente não é bom. Não é bom, Mas os últimos 5 anos, 2020 em diante. 2020 em diante. Né? Então, até você, né, que sabe, que comprou nesse período, procura saber se realmente o que está ali... Claro, se você comprou, o que você pagou foi exatamente o valor que a prefeitura cobrou, não vai ter direito. Mas se você comprou e na época que você pagou o ITBI tem uma diferença ali, vale a pena procurar para ver se é o caso de talvez judicializar e conseguir reaver esse valor, né? Conseguir reaver esse prejuízo que você acabou tendo. Né? Com certeza. E você falou também da questão da locação e tudo. Tem muito problema de locação? Não tem? Quais são os principais problemas ali que você pode levantar? São menos problemas do que eu imaginava quando eu comecei a estudar a locação. Hoje, a inadimplência na locação, ela bate em torno ali de 2,5% a 3%, dados do Secov, Rio de Janeiro. Então, assim, é muito pouco. Muito pouco. A gente pensar no universo absurdo de locações, porque
quase todo mundo ou é locador ou é locatário. Né? Exatamente. Uhum. Muitas vezes a pessoa é os dois. Ela é locadora de um imóvel, ela dá o imóvel dela para cede o imóvel dele para uma empresa pagar uma remuneração, que ela complementa a renda e paga um aluguel residencial, por exemplo. Sim. Tenho muitos colegas que fazem isso, que veem uma oportunidade de rentabilizar um imóvel, alugam outro imóvel mais barato, complementam a renda. Tem um dado também interessante, que 50% dos locadores são hipossuficientes. Eu, quando comecei a estudar, eu não imaginava isso. Pensava assim, não, o locador é rico, o locatário é pobre. Mas não a é ideia assim. que a gente tem, né? Quando a gente inicia ali, né? a gente pensa, quem tem a propriedade costuma ser rico. Mas não, 50% dos locadores são hipossuficientes. Então, esses locadores, eles usam esses rendimentos do aluguel até para despesas existenciais, para pagar alimentação, pagar uma outra moradia, pagar um plano de saúde, pagar um tratamento médico, um remédio. Né? Então, a gente vê, quando a gente se aprofunda no tema, né? que o cenário é bem diferente. Não é bem assim. Não são os ricos que têm imóvel para alugar. Existe, mas não, são pouquíssimos, né? São poucos. A maioria é isso. E acho interessante também, por exemplo, a gente lembrar da época da pandemia. As pessoas falavam muito, não tem que pagar aluguel, porque está todo mundo proibido de trabalhar. Não é assim, não foi assim. Não foi assim. Né? Muitas pessoas que se aventuraram nisso foram despejadas, e foram mesmo. Sim. A gente viu diversos casos que até porque a pessoa precisava viver daquilo. Né? O imóvel ele tem que ser visto como um ativo, como uma aplicação. Se você aplica seu dinheiro no banco, o banco não te paga uma rentabilidade, você está sendo lesado. Da mesma forma, o imóvel. O imóvel é dinheiro. O imóvel é um ativo igual um valor que está na poupança, ou no CDB, no CDI. É a mesma coisa, é a mesma lógica. Então, as pessoas têm que evoluir e parar de pensar no locatário como coitadinho, no locador como uma pessoa que está lá só ganhando dinheiro e usufruindo daquele valor. Não, muitas vezes esse locador está pior do que o locatário. Sim, verdade. Né? E precisa muito isso. A gente vê isso. Aqui em Teresópolis isso acontece muito também, né? Aqui em Teresópolis você vê muita gente idosa hoje que não consegue viver da aposentadoria em si e tem imóveis para alugar e conseguir se manter, né? Como mesmo falou, comprar remédio, tudo pagar o plano de saúde, ele precisa disso para sobreviver. Né? E aí a gente precisa saber como lidar com isso. Né? Os idosos fazem parte desse cenário aí. Né? É. Muitos, ao longo da vida, acumularam um dinheirinho, compraram um imóvel e o INSS não paga bem, tem uma previdência privada também que não está legal. E o cara só tem aquele dinheiro ali que está aplicado no imóvel para despesas básicas dele. Então, pois é. É exatamente esse cenário que a gente tem que pensar, refletir bastante, porque não é tão simples assim. Para numa situação dessa, como foi da pandemia, não chegar e falar assim, não vou pagar porque ele tem outro imóvel, ele pode... Como assim? Ele também tem as despesas dele, ele também tem a vida dele. Né? Ele tem aquele imóvel para ganhar o aluguel em cima do imóvel e tudo. Né? Que a gente tem que ter muito essa noção. Mas um problema de locação em si, que a gente vê acontecer muitas vezes, são pessoas que alugam e sem contrato, ou com contrato mal feito, mal redigido. Né? E aí o que isso pode gerar? Né? Isso gera realmente problemas nessas situações? Eu acho que esse é o principal problema da locação. É o contrato mal redigido, o contrato que não está bem feito, o contrato de papelaria. As pessoas têm que contratar ou um advogado ou um corretor de confiança, porque o corretor também pode exercer essa atividade, mas a hora de discutir o que vai ser posto no papel é antes da relação locatícia se iniciar. Então, um contrato bem redigido, ele evita diversos problemas e aqueles que surgirem, ele já está ali prevendo soluções. E mesmo quando não há solução, no caso de um conflito resistido ali, o advogado, ao manejar uma ação, ao distribuir uma ação, ele já vai ter ali naquele contrato um embasamento jurídico muito mais forte. Uma coisa que, por exemplo, que eu uso nos meus contratos
é fazer um considerando, dizendo como que se iniciou aquela relação locatícia. Interessante, Uhum. Eu já tive um caso, por exemplo, que a locação surgiu durante a pandemia. Não. Tá? Uhum. Então, o que eu botei lá no considerando? Considerando que está ocorrendo uma pandemia a nível nacional, a nível mundial, na verdade. As partes de comum acordo assumem as obrigações desse contrato, que não vai haver nenhum caso fortuito ou de força maior relacionado à pandemia. Por quê? A partir do momento que a gente bota esse considerando, a gente está mostrando para eventual intérprete, um juiz que vai julgar alguma demanda relacionada a esse contrato, qual era o cenário que essa locação aconteceu. Uma coisa também, a pessoa já é vizinha do imóvel, está mudando a sede da empresa ou está expandindo. Eu boto lá, está expandindo, já conhece o local do imóvel. Amanhã ou depois, teve uma inundação, inundou, perdi um estoque. Você conhecia aquele local que se situa o imóvel. Você sabia dos riscos daquela locação. É lógico que, caso a caso, a gente... o contrato ele tem que ser... mostra ali, né? O contrato, as pessoas têm que parar de pensar o contrato como um modelo padrão. Não existe um modelo padrão. A realidade é muito criativa. A realidade ela é assustadoramente criativa. Sim. Quem imaginou que ia passar por uma pandemia? Eu não imaginava. Não imaginava. Quando eu estudava caso fortuito e força maior, quase sempre eu passava a página e ia embora. Até porque eu olhava assim, caso fortuito e força maior, mas enchente, no dia seguinte está tudo bem. Não é. A realidade ela é bem interessante, ela nos surpreende bastante. Eu tive aula com um desembargador do TRT, na parte que falava de direito trabalhista relacionado à incorporação imobiliária, que ele falava, gente, se atentem para a realidade. A realidade ela é muito criativa, ela nos surpreende muito. Então, assim, quando pegar um caso, tenta entender aquele caso profundamente, tenta entender não como um padrão, mas como um caso específico. Como é que foi? Como é que se iniciou essa relação? Como é que se desenvolveu essa situação? O advogado ele tem que ter esse pensamento analítico aprofundado ali em cada caso. E na elaboração de um contrato, principalmente. Sim, ele que vai dar as bases objetivas para uma questão posterior. Lá na frente, ter ali tudo resolvido ali. Né? O contrato está tratando do futuro. Sim. Então, a gente tem que pensar muito bem como que pode se dar essa relação no futuro para já prever as situações que podem ocorrer. Até porque na hora do contrato ali, né, é interessante falar dessa questão do contrato prever o futuro, porque as partes resolvendo ali, elas estão resolvendo o presente. O presente está tudo bem, né? Estão fazendo, está tudo certo, mas e lá na frente? Como é que vai ser? Quando as relações se iniciam, todas as relações, quase sempre as pessoas estão amando, né? Exatamente. Não tem conflito, está tudo muito bem, tudo... Os perfeito, piores litígios que eu já atuei em aspecto de locação foram aqueles que eram permeados por confiança. Sim. Só nos trai quem a gente confia. Exatamente. Então, a relação advogado, aliás, a relação locador-locatário, né? ela quase sempre nasce com uma confiança e acaba no judiciário. Então, a gente tem que parar, pensar de forma fria, crítica, aquela relação para botar no papel da forma que ela tem que ser pensada. Pensada, exatamente. E só quem tem esse pensamento quase sempre é o advogado mesmo. Exatamente. Que ele que está sempre olhando o futuro, o que pode acontecer, os riscos todos que podem surgir. É a gente que se prepara para esses cenários que são tão imprevisíveis mesmo. É verdade. E é interessante essa questão de contrato, né, contrato padrão, que as pessoas têm essa tendência de achar, não vou gastar com o contrato. Né, vai ter uma dor de cabeça muito maior. Né, e às vezes você pega algumas situações que são bem complicadas. Né, por exemplo, teve um cliente que procurou, não foi especificamente para a questão imobiliária, tá, mas aí precisava pedir a gratuidade de justiça e tudo, e aí eu falei, olha, preciso que você comprove que você aluga um imóvel e tal. Quando ele me manda, tá lá ele como locador e outra parte como locatário. Eu falei, então ele tem bem. Aí eu falo com ele. Ele, não, eu que aluguei. Eu falei, não, então tá errado isso aqui. Não, mas o dono que falou para fazer e tal, a gente fez. Eu falei, pois mas está dizendo que você que é o locador, que você que alugou para ele. Né? E aí, claro, ali não tinha uma questão imobiliária para se resolver e tal, para se resolver, mas imagina uma situação dessa, ele entra na justiça e quem é o locador? Pois é. Posse ali para uso campeão depois. Pois é, exatamente. Olha a quantidade de problema que aquilo poderia gerar.
né? E porque pegaram um modelo e jogaram ali sem nem saber o que era. Teve um caso recente lá que eu fiz um consultivo para um cliente. O contrato de compra e venda estava tão mal redigido, para você ter uma ideia, no meio do contrato de compra e venda tinha uma cláusula falando da locação. Aí começava a falar como se fosse uma locação. E depois voltava falando das questões de compra e venda. Assim, um erro técnico tão grave, e esse participou um corretor. Caramba. Um erro tão grave, uma tecnia tão severa, que, pô, na hora que eu olhei aquilo ali, eu me assustei. Eu falei, como assim? Tu tá comprando imóvel ou tá alugando? Eu não entendi. E como agora, é que você discute isso judicialmente, né? Não, por sorte, as partes estavam de comum acordo ali, a gente conseguiu fazer um novo contrato, né? E uma inovação ali que anulava todo aquele outro contrato anterior. Então foi uma solução extrajudicial de um problema futuro que poderia acontecer. Nesse caso, até mesmo eu na época eu falei, olha, refaça o contrato, procura alguém para fazer. Né? Como não é minha área, eu não refiz o contrato imobiliário, nada disso. Mas falei, vocês precisam refazer, porque senão depois, se der algum problema lá na frente, como é que resolve? É muito mais difícil. Né? E aí soube, né, até pelo cliente, que realmente eles refizeram o contrato, até colocaram outras cláusulas, que na prática já funcionavam entre os dois, porque a sorte é que assim, os dois estavam muito bem. Né? Muito bem, assim, tinham uma amizade e tudo, então mas é essa questão da confiança, que é onde pode ter a traição. Né? E ali, então, eles conseguiram realmente fazer um contrato melhor para a situação. Mas chega a esse ponto. Né? O contrato ele é interessante porque quando as duas partes estão de boa fé, você vai conseguir resolver qualquer litígio, qualquer problema ali. Mas quando uma não está, meu amigo, ele vai conseguir arrumar um problema em qualquer contrato. Qualquer contrato, exatamente. Então, a boa-fé, como um princípio norteador das relações humanas e civis, ele tem que estar em todos os cenários. E no contrato, a gente consegue mostrar ali a conduta de cada parte. Mostrar, porque havendo uma quebra de confiança posterior, está tudo ali bem documentado, bem narrado, e as coisas ficam muito mais fáceis no futuro. Exatamente. Até para se resolver, ou judicialmente, ou até não. Né? Porque aí você consegue mostrar para a parte, olha, está aqui. Então, volta atrás, vamos consertar melhor do que ter que ir para uma questão judicial para tentar resolver. Que é muito caro, muito demorado. Exatamente. Hoje, quando a gente pensa em litígio, a gente fala de 4, 5, 6 anos. Assim, pois é, na melhor das hipóteses. Com a pessoa com aquele problema ali e tudo. E vai ficar com uma propriedade engessada, um problema que se eterniza. Nesse meio tempo, a pessoa precisa vender para usar o dinheiro em outra situação, imprevisível da vida ali, um tratamento, qualquer coisa. Tá o dinheiro preso. Preso ali por conta disso, né? Porque economizou na hora de contratar. Né? E poderia gastar um pouquinho mais, nem gastar, investir ali para não ter esses problemas. É investimento mesmo. É investimento. É um investimento. E vou te falar mais. As pessoas que já têm essa cultura de encarar como investimento, elas resolvem 90% ali dos seus problemas. Sim. Os clientes que eu tenho que me procuram para o consultivo quase não tem demanda. Quando tem, uma ligação resolve. A pessoa já contratou um advogado, a gente conversa de advogado para advogado, resolveu o problema. Pois é. Agora, quando a pessoa fez ali de qualquer jeito, muitas vezes não tem como resolver. Não tem como resolver. Só na justiça mesmo. Pois é, exatamente. Né? Aí nem de imobiliário, mas, por exemplo, na minha área, pouco tempo atrás mesmo, fui procurado por um médico faz bariátrica, cirurgia bariátrica e tudo, e coloca também esqueci o nome, mas que vulgarmente se chama de balão, né, para diminuir o estômago. E aí, uma cliente de má fé, ele fez um contrato padronizado, tá? Não procurou antes, nada disso, um contrato que um amigo dele mandou para ele e tal. E aí, no contrato, ele cobra uma parte do valor para colocar, cobra uma mensalidade e uma parte e uma parte final do final do tratamento a pessoa pagaria também. Essa pessoa queria emagrecer para um casamento. Né? Essa cliente queria emagrecer para um casamento. Ela colocou o balão, tudo bem, pagou a primeira parte, passou 15, 20 dias, emagreceu o que ela precisava para o casamento, participou do casamento. Na semana seguinte, ela falou, não me dei bem com o balão, quero que tire e não vou mais pagar. Aí ele me procurou, fui ver o contrato de certa forma, permitia isso para ela. Né? Permitia, ela era advogada e tudo. Claro, conseguia ali conciliar, chegar numa solução, mas ele teve prejuízo, por quê?
Porque pegou um contrato que ele achava, é um contrato padrão e vamos seguir e pronto. Não é assim. Né? O caso dele era um caso mais específico, que ele teria que ter cuidado para esse tipo de situação não acontecer. Chorar um pouquinho antes, né? Ter um sofrimento antes de pagar uma consultoria, às vezes vai te evitar muito problema lá na frente. Né? Exatamente. Nesse caso, teve um prejuízo maior do que se ele tivesse antes feito uma consultoria e depois teve que fazer para poder fazer um contrato para os próximos, né? Para não acontecer isso de novo. Quase sempre é esse mesmo cenário. Um amigo que mandou, um parente que fez, chat GPT agora. Né? Agora é chat GPT, então. Joguei no chat GPT e fiz o contrato. Fiz o contrato, Pode não dar problema? Pode. Se as duas partes tiverem de boa fé, tudo direitinho. Mas se der um problema, para resolver é muito mais custoso. Muito mais custoso. Muito mais. E tira a paz, né? Para mim, acho que o direito, a ideia é sempre buscar a paz. E um processo judicial, querendo ou não, por mais que no final você possa ganhar e tudo, durante aquele período você não está em paz, porque você não sabe o que vai acontecer. O processo ele é uma regulamentação de algo bélico. Né? Sim. As pessoas estão em combate. Um processo é um combate. Por mais simples que ele seja, ele é um combate. Tem um conflito de interesses ali. Então, ele só regulamenta os passos que vão acontecer para o deslinde desse conflito de interesses. Né? Então, a gente tem que evitar. Né? Um caso simples, você que trabalha muito com essa parte médica. Recentemente, fui procurado por um cliente que teve um problema, já estava pagando uma cirurgia, teve um problema que a diabetes dele ficou descontrolada, ele não poderia fazer cirurgia. Não. O contrato não previa nada. Não previa nada. Caramba. A gente enviou uma notificação para o médico pedindo, olha, ele não pode fazer. É um caso fortuito, uma força maior. Precisamos que esse valor seja restituído. O médico era de outra cidade. Então, assim, para ele, só o fato de responder um processo que é CDC, então tramitaria aqui em Teresópolis, ele teria que vir audiência, custo com advogado, eventualmente uma custas processuais, porque havia um direito ali. Seria algo muito pior, e o dano à imagem também, Ricardo. Você responder um processo é algo que desgasta a sua imagem, que desgasta sua pessoa, como você falou. Sim, com certeza. É um desgaste muito grande. É um desgaste. Né? As pessoas têm que fugir do judiciário, sabe? Cada vez mais eu trabalho assim, tentando sair do judiciário. Resolver as coisas em cartório, resolver extrajudicialmente, notificação. Mas um caso ou outro não tem jeito. Não tem jeito, acaba tendo que ir. Mas se conseguir resolver isso tudo antes, né, é muito mais difícil de se conseguir chegar, né, de ter que passar por um processo. Com certeza. Né, com certeza. Infelizmente, nosso horário está se encerrando, senão a gente continuava aqui. Né, mas vou te chamar a próxima vez para a gente falar mais sobre exatamente sobre a questão da regularização fundiária, que para mim é uma questão em Teresópolis que é cara para se discutir, é importantíssimo para se discutir aqui. Né? E aí, já indo para a parte final, que conselho você daria, né, tanto para quem nos assiste que não é advogado, nada disso, né, não é advogado, não é corretor, não é da área imobiliária, mas que vai estar participando, porque ele que participa, ele que é o que está ali na relação, né, ele que é o sujeito ali de todas essas relações. Então, quem está nos assistindo, qual conselho você daria principal ali para essa pessoa? E também para quem hoje quer militar, né, para o advogado que está começando, ou o estudante que daqui a pouco vai se formar aí, vai querer advogar, na área de direito imobiliário, que conselhos você daria para essas pessoas? Pergunta difícil. Vamos lá. Conselho. Primeiro passo que eu acho que é importante, e eu tive que aprender isso na vida, é você buscar pessoas que já estão há mais tempo no mercado e trocar ideia. Aprender o que elas fizeram de diferente para estar num ponto de referência. Né? Acho que, por exemplo, o que me fez ter uma visão mercadológica maior foi me associar ao IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Comecei a acompanhar as reuniões de locação, de condomínio, e a partir dali fui vendo outros ramos, né, dentro do direito imobiliário. Para mim, foi o primeiro passo ali importante que eu dei. Mas assim, hoje a gente tem um leque imenso de bons profissionais na internet, fazendo consultoria, vendendo curso, tudo mais. Essa questão também é delicada, porque você tem que saber bem quem você está procurando. Nem tão bons assim, né? Mas assim, procurar institutos sérios,
né? Profissionais que já têm uma carga interessante, né? Pesquisar bem também, porque tem muita fachada hoje dentro do direito também. Pessoa que tem 20 mil, 30 mil seguidores e não... E na prática e não encosta o umbigo no balcão balcão ali, não sabe a dificuldade que é. Então a gente tem que procurar profissionais que estão vivenciando mesmo esse mercado para acompanhar, entender, buscar conhecimento, estudar muito, porque por mais que você tenha opinião dos outros e visões de outros profissionais, é a sua visão que vai fazer a diferença no direito. Você não pode se basear só por visão dos outros. Sim. Sinceramente, Ricardo, os maiores crescimentos profissionais que eu tive foi para minha cabeça, que eu sentei lá e pensei, não, eu vou arrumar uma solução para essa situação. E fiquei lá, desenvolvendo. Muitas vezes você conversa com outro advogado, ele vai te dar uma solução fácil, mas não vai ser a solução que você quer. Né? Então, quem está estudando, pensando nessa área do direito imobiliário, estuda, se aprofunda, né? Aprende um pouco com os outros, mas profundo no conhecimento, vá fundo no conhecimento, na letra de lei, na doutrina, no básico, que o básico quase sempre ele é muito bom. A gente não pode hoje se basear em ChatGPT, não. Entendeu? Não, de maneira nenhuma. A gente pode usá-lo como um conselheiro, como... É um apoio, né? Mas não é ele a base. E você que tem que ser o condutor dos seus pensamentos. O chat ou a inteligência artificial, ela é só um colaborador. Ela é só um temperinho ali no teu pensamento. Ela só facilita o seu trabalho, mas não é ela que vai tomar a decisão, né? Não é ela que vai pensar ali, que vai agir. Sim. E o direito é muito mais complexo do que a teoria também, sabe? É essa questão prática que eu falei. De você ter a visão do que é a realidade, sair do conforto ali do seu escritório para ver que no morro não é assim que funciona, para ver que a relação de locação, o despejo não funciona em determinadas áreas do estado do Rio de Janeiro. A lei ali é outra. Né? A gente tem uma realidade rica. Pois é. Favelas do Rio de Janeiro tem o próprio tribunal. Sim, pois é. Que funciona de uma forma mais agressiva. Mas a gente tem uma realidade que é muito distinta do papel, da teoria. Então a gente tem que sair um pouco dessa teoria. Ela é muito importante, mas pensar que a vida é mais rica, a realidade é mais rica do que a doutrina. É interessante esse ponto. Você fala que eu penso dessa forma também. A gente é que tem que chegar na solução, né? A gente pega as informações de tudo, mas a gente é que tem que... O cliente trouxe aquele problema, a gente vai estudar e vai chegar. E pode ser que a gente chegue numa solução que ninguém falou. Né? E muitas vezes o que a gente vê na nossa área, né? Não só na nossa área, mas o que a gente vê acontecendo é só ir replicando que alguém deu certo para alguém e foi fazer igual. Não é assim. Na hora que você falou aí, eu me lembrei de um caso agora que saiu na mídia recente, de um condomínio que estava fazendo uma assembleia para deliberar sobre o pagamento de uma verba de R$ 1.800 para o tráfico, para milícia, né? Milícia, eu não sei se é. Mas assim, é uma coisa que só a realidade nos proporciona. Sim. Porque, em tese, pagar uma milícia, uma segurança, é totalmente ilícito. Você vai concorrer em diversos crimes ali. Mas alguns síndicos têm que se sujeitar a isso para ter paz. Olha isso. Pois é. Nossa realidade é muito mais rica do que a doutrina. O Estado não chega lá. Pois é. Então, são questões que a gente tem que ter a base doutrinária, mas olhar para a realidade, sair do conforto do ar-condicionado. Né? Verdade. E muitos operadores do direito não saem desse conforto, eles não sabem como funciona a realidade. A gente tem Infelizmente é verdade. E o advogado é o porta-voz dessa realidade. Eu até fiz uma publicação sobre isso, eu falei, que me perdoem os pragmáticos, que me perdoem as pessoas que estudam a letra fria de lei, mas o síndico não está errado. Eu sinceramente, defenderia esse síndico aí, uma ação de responsabilidade com tranquilidade, porque eu acredito que a decisão dele, por pior que seja, que é assumir um estado de coisas inconstitucional, o próprio STF já falou sobre isso. Sim, é verdade. O STF já tem decisões que ele fala, olha, nós vivemos em um estado de coisas inconstitucional. Então, a mesma lógica vale para esse síndico. É verdade. O Rio de Janeiro, no que tange à segurança pública, ele vive um estado de coisa inconstitucional. Então, a gente não pode pensar que a lei, que é feita por um estado de normalidade,
vai funcionar naquele cenário ali de anormalidade. Verdade, é verdade. É isso. É isso. Obrigado por ter aceito o convite. Infelizmente, nosso horário, né, já está encerrado mesmo. Eu queria, antes da gente concluir, que você falasse das suas redes sociais, como as pessoas podem te procurar, qual é a rede social que eles podem te encontrar lá. O que eu uso mais é o Instagram, @adv.maicontavares. E, assim, acredito que seja a minha principal hoje fonte de comunicação, seja esse Instagram, né? sim. É @adv.maicontavares. Isso. Ótimo. Então, siga o Dr. Maicon aí. Né? Siga também as nossas redes sociais, o Conect Advogados, a rede social da Diário TV, tá? Do Jornal Diário de Teresópolis. E se você gostou, né, curta, compartilhe, comente, faça o C de Conect Advogados.